Então, eu vou dar uma passada geral em várias coisas que eu fiz no quadro, só para deixar tudo rapidinho, num bloquinho sobre geral de telescópios. Lembrar uma coisa que eu não falei lá, os telescópios eles foram inventados lá na época do Galileu, lente, tá? E isso durou até o Newton, que chegou um dia e se deu conta que em vez de fazer o negócio com lente, podia fazer com espelho. O espelho tem duas grandes vantagens. A primeira é que ele não sofre da aberração cromática, que é o fato da distância focal ser diferente para diferentes cores, o que deforma a imagem. E a segunda, que em certos aspectos pode até ser mais importante, é que o espelho, a luz não atravessa o espelho. O vidro do espelho é só para dar forma na superfície. A luz chega na superfície curva do espelho e ali a gente deposita algum metal. E a luz bate naquele metal e volta. Então, se o vidro dali para lá for um vidro ruim, com bolhas, com trincados, seja lá o que for, não importa. Se a superfície estiver perfeita, está perfeito. Então, imagine a lente, no mínimo uma lente é uma lente só. Tem uma superfície na frente e uma superfície atrás. Essas duas superfícies têm que ser perfeitas. E a parte de dentro do vidro tem que ser perfeita. Fazer vidros maiores, perfeitos, vai ficando cada vez mais complicado. Então, o uso do espelho foi um grande avanço e depois do Newton ter dado a ideia, as pessoas começaram a fazer telescópios gigantes usando espelhos. Tá? Aqui é uma figura mostra algo que a gente já olhou lá um monte com as flechinhas, né? Aqui eu estou mostrando assim, ó, tem um objeto no infinito que tem uma parte de cima, tá? E uma parte de baixo. E a luz que vem de baixo vai convergir em cima, lá que é o magenta, na parte de cima do foco, e a luz que veio de baixo, a luz que veio de cima vai convergir embaixo, que é o amarelinho. E aí forma a imagem do objeto, tá? Só para lembrar o que a gente já viu antes. E aí tem a comparação do desenho óptico de um telescópio newtoniano, que é o primeiro, com o espelho. A luz bate lá no espelho, volta e ela formaria uma imagem aqui dentro do tubo. A gente não conseguiria olhar, daí por isso bota aquele espelhinho a 45 graus que joga a imagem aqui para o lado e a gente olha com o ocular, certo? E aquele lá é o telescópio comum, a luneta, né? Com uma lente lá em cima, forma a imagem aqui embaixo, a gente olha com o ocular. E aqui tem uma figura que eu acho bem boa da aberração esférica. Então eu mostro assim, ó, vem a luz branca, ela chega na lente, ao passar pela lente, ela começa a convergir, tá? E o azul converge mais do que o vermelho. A gente diz que o índice de refração do azul é maior do que o vermelho, quer dizer, o azul se desvia mais quando passa pela lente. Então, vocês veem no desenho ali, ó, que o azul converge aqui, o foco do azul está aqui, o intermediário é o verde, que está aqui, e o vermelho converge mais lá atrás. Tá? Se eu colocar a minha câmera aqui, ou um papel aqui, para olhar a imagem, o verde, nessa posição no meio, o verde vai estar em foco, o azul e o vermelho fora de foco. Se eu colocar aqui, o azul vai estar no foco, vai ficar só um pontinho, mas eu vou ter o verde fora de foco e o vermelho fora de foco. E daí a mesma coisa lá atrás. Se eu botar o meu papel lá atrás, onde o vermelho foca, o vermelho dá uma imagem perfeita, fica só um pontinho, e eu fico com um anel verde e outro azul. Com uma lente só, isso é incorrigível. Tá? Eu posso fazer combinações de lentes, então bota uma lente biconvexa, depois põe uma outra lente que é côncava, convexa em geral é bicôncava, com outro índice de refração e calcula e faz e acontece e cola essas duas lentes e vocês conseguem corrigir, a imagem fica perfeita para dois comprimentos de onda e fica mais ou menos para os outros. Ele diz, então eu vou botar três lentes e tal, isso vai ficando cada vez mais complicado. Se vocês forem ver câmeras fotográficas de alto desempenho, tem 5 lentes coladas, 6, 7, tá? É tudo coladinho ali e fica bom. Imagine um telescópio de 8 metros, de 20 metros, como vão ser os futuros, feito com lente. O cara vai colar 8 lentes de 8 metros, é completamente impossível, né? Então, o espelho é realmente muito melhor. Essa fotinha aqui é só para mostrar para vocês uma brincadeira que a gente está fazendo nas aulas de Física 4, de Experimental 4. É uma câmera escura, que muitos de vocês já devem ter feito, né? Pega, faz um furinho assim num papel e dentro de uma caixinha projeta uma imagem. Ali a gente pegou uma lâmpada LED
e arrancou o globinho, que é de plástico, nessas lâmpadas de LED, eu cortei o globinho, daí a gente vê com um monte de LEDzinho lá dentro. E aí fez a luz passar pelo furinho e produziu duas imagens. Então, a imagem de cima à esquerda, o furinho é bem pequenininho. E a imagem de baixo à direita, o furo é maior. Como o furo é maior, as imagens se sobrepõem e vocês não conseguem separar mais as estrelas, tá? Isso aí é para dar um exemplo de como é no caso do telescópio, né? Se o SIM, aquele borrão causado pela atmosfera, está grande, vocês vão ver o que está embaixo à direita. E se o SIM está pequeno, vocês vão ver o que está em cima à esquerda, tá? Então, tem várias coisas dessas que a gente está explorando na experiência essa de experimentar o 4, é bem divertido de fazer. Passar daquela coisa que a gente faz na escola, ou sei lá, fez alguma vez na vida, de só fazer o furinho e olhar a imagem, mas a gente pode medir coisas nessas imagens. Tá, então olha aqui, ó, isso é a mesma coisa que eu mostrei com o LED. Alguém pegou uma foto boa da galáxia de Andrômeda e foi prejudicando a foto. Aquilo ali. É. A bem de baixo é o SIM normal que a gente fala, 1 segundo de arco. Daí degradou a imagem para 5 segundos de arco, 60 segundos de arco, 1 minuto. E aí depois é quanto? 10 minutos de arco a mais de cima. Tá? Então vocês veem como a imagem vai ficando borrada, a gente vai perdendo detalhe, perdendo informação. Né? O que todo mundo quer é uma imagem como essa, ou ainda melhor do que essa, certo? Esse é o objetivo da gente ter resolução. Aí no caso da galáxia, o que eu ganharia se eu tivesse mais resolução? Ali eu vejo um monte de estrelas, mas não consigo ver uma estrela e outra, porque a separação entre uma estrela e sua vizinha é muito menor do que 1 segundo de arco. E aí vai acontecer o quê? A imagem da estrela e da vizinha vão cair dentro do mesmo borrão de 1 segundo de arco. Então eu deixo aí para vocês, geômetras, tá? É sempre o mesmo negócio de ângulo. Duas estrelas, como o Sol e Alfa Centauro, que é a estrela mais próxima da Terra, tá? Que distância ela está? 4 anos-luz. Essas duas estrelas, imagine que elas estão lá na galáxia de Andrômeda e que a gente olha daqui da Terra. Qual é a distância angular entre uma estrela e a outra? O que mais que vocês precisam saber, além do que eu já falei? A distância da Terra até a galáxia de Andrômeda, da nossa galáxia, 2 milhões de anos-luz. Tá? Então as estrelas estão separadas por 4 anos-luz e nós da galáxia por 2 milhões de anos-luz. Qual é o ângulo entre elas no céu? Aí vocês vão ver que se essas duas estrelas vão estar separadas um ângulo maior ou menor do que 1 segundo de arco. E aí vocês vão se responder essa pergunta que é super importante, né? Eu consigo ver estrelas individuais nas outras galáxias? Essa é a galáxia mais próxima da gente. Tá? Daí depois tem galáxia mais longe, mais longe, mais longe, vai ficando cada vez mais difícil, mais difícil, mais difícil. Essa foto aqui é para mostrar o efeito do SIM. Tá? E não é uma foto no espaço. Essa foto aqui é tirada... as duas fotos são com o mesmo telescópio, mas tem um aparato óptico que transforma essa foto naquela foto. Tá? E vocês vejam que é interessante. Se vocês olharem as bolinhas, aí vocês vão ver que é exatamente a mesma coisa. Quando passa para a foto da direita, em cima, vocês enxergam muito mais estrelas. Tá? O que foi feito aí? É uma técnica que se chama ótica adaptativa. E a ótica adaptativa é uma coisa quase mágica, que a gente consegue medir a forma da onda que vem chegando do espaço. Então, a onda que vem lá de cada uma dessas estrelas chega na Terra, antes de entrar na atmosfera, ela é uma onda plana. Perfeitinha, planinha, sem nenhuma distorção. À medida que ela desce na atmosfera, ela encontra pedaços da atmosfera que são mais densos e outros menos densos. Onde a atmosfera é mais densa, a luz anda mais devagar. E onde a atmosfera é menos densa, ela anda mais rápido. Então, a parte da onda que passou pela a parte mais densa da atmosfera, ela fica atrasada em relação às partes que passaram pela parte menos densa. Então, a atmosfera é cheia de imperfeições, né? Tem um pedaço mais denso, menos denso, assim vai. Então, isso aí faz essa deformação, gera essa coisa que a gente chama de SIM. A gente consegue medir no telescópio a forma dessa onda, e aí tem um espelho, antes de mandar a imagem final do detector, do
CCD lá, que registra essa imagem que vocês estão vendo, tem um espelho que é deformável. E a gente deforma o espelho para ele ficar com exatamente a mesma forma que a onda. E aí, quando reflete nesse espelho, a onda refletida no último pedaço da viagem, ela volta a ser plana. E aí forma imagens perfeitas. A imagem é tão perfeita que vocês veem aquilo que eu falei sobre a difração. Vocês olham na foto da direita ali, cada uma dessas estrelas tem um anelzinho ao redor da bolinha central. Isso aí é a difração da luz. Uma foto dessas é praticamente igual ao que vocês teriam se jogassem esse telescópio no espaço. Tá? É um negócio bastante fabuloso. Vejam ali, ó, na foto da esquerda, diz o sim é 0,57 segundo de arco. Ele já era bom para começar, né? E aí, ligando a tal da ótica adaptativa, ele virou 0,13 segundo de arco, tá? Que é o melhor que dá para fazer. Vocês veem que mais do que isso vocês não conseguem, porque aí vocês estão batendo no limite da difração, aquele 1,22 lambda sobre D. Isso aí é uma figurinha para mostrar algo que a gente já falou, a luz passa por um furo, não fica uma rodinha com formato furo, e sim esses anéis de difração. Tá? E aí, isso eu também já falei com vocês durante a aula no quadro, que é o caso da estrela dupla ou dos faróis do carro. Né? Então, eu tenho duas estrelas, a condição atmosférica está super perfeita, vocês veem as duas estrelinhas separadas. Vocês vão piorando a condição atmosférica, as duas estrelas vão virando borrões. Aqui ainda dá para ver, está mais ou menos no limite, mas dá para ver que são dois borrões e não um borrão. Agora, lá em cima, os dois borrões se fundiram. Ainda se vocês forem muito otimistas, podem dizer, mas o borrão de cima está elongado. Então, eu sei que são duas estrelas, tá? Mas está bem no limite mesmo. Aí tem umas fotos dos observatórios. Deixa eu passar isso aqui. Tá, então aí acabou esse